R$ 10.000 em um mês vendendo canais de YouTube. Isso mesmo. Esses são alguns prints de vendas que fiz pelo WhatsApp e Mercado Livre. E o melhor é que por enquanto poucas pessoas conhecem esse mercado. Se você quer saber como eu fiz e como você também pode estar começando sem investir R$ 1 em tráfego pago, clica no primeiro link da descrição e saiba mais. Eu diria ali nos primórdios, ali, o André Debs, o Paulo Max, todo esse pessoal dos primórdios ali que começaram, outros que agora já passaram bastão, que já trabalham ali, é o nosso time. Eu tinha uma dúvida, design. era você que brifava os caras? A orientação era, meu conteúdo é o briefing das artes. Essa é a base. Todo o meu conteúdo era um briefing das artes, essas artes eram discutidas entre eles e as charges eram propostas para mim. Cara, algumas eu aprovava, outras eu não aprovava, outras eu pedia ajuste, aí as que eram aprovadas iam para o ar. E vai lembrar, cara, que nessa época o Facebook não tinha os algoritmos que tem hoje. Então, as nossas artes tinham 200 mil compartilhamentos. Era um negócio brutal, né? Em 2014, 2015. Hoje, obviamente, os algoritmos trabalham restringindo esse alcance, mas naquela época era liberado, né? Porque, cara, era muito... E foi muito pioneiro, né? Muito. Quando eu peguei o teu livro, Geração de Valor, eu olhei aquela diagramação, eu falei... Então, acabou, gente, acabou para nós aqui. Aquela diagramação, ela era uma reestilização das redes sociais num livro. Se você vê, o cara podia pintar o like ali na página. Aquela página tinha um like, ele podia fazer comentário, ele podia pintar o like na página. Então a ideia era a gente pegar o Facebook, que era a principal rede nossa na época. A gente tinha 2 milhões de seguidores no Facebook em 2014. Sim. Então, assim, a gente fazia live com 35 mil pessoas em 2014. Sim. A gente começou muito cedo, né, nessa área, né? Eu lembro que tem uma página, um combo de página, né, uma lauda assim, que é toda preta. O cara fica sozinho, né? E tem o cara sozinho. Entendeu? Aquilo, quando eu olhava, eu falava, puta, é muito disruptivo, é muito fora, é muito... Cara, é absurdo, é muito legal. É a expressão da comunicação de diversas formas, né? Existe a comunicação oral, a comunicação escrita. Aquilo ali era um design em função... na função da comunicação. Sim. Não é? Acho que cada designer que participou daquele projeto, eu citei aqui 2 pessoas, né? Mas existiam outras pessoas, era um time. Cada designer que participou tinha consciência que aquela arte dele estava sendo vista por milhões de pessoas. Sim. Qual artista que tem a possibilidade de expor a sua arte para milhões de pessoas? Sim. Não é verdade? Sim. Então aquela arte dele estava impactando. E isso aí era todo mundo muito feliz, né, com esse resultado. E eu lembro que uma vez também você tava falando do Geração de Valor num podcast que eu acho que era do Jovem Nerd. Já tem um tempo já, né? Até hoje, eu participo uma vez por mês do Nerdcast. Nerdcast Empreendedores. Então... Mas eu acho que eu ouvi... Gravo segunda-feira que vem, inclusive. Eu acho que eu ouvi já tem um tempão, assim. Tava lá em Santos, querendo ter meu negócio. E foi um que tava o Ícaro. Lembrou desse aí? Sim. E convidamos aí, o Ícaro lá. E aí alguém perguntou quais são os critérios que você utiliza para escolher um negócio. E aí você falou margem, escala e recorrência. Cara, eu tô te falando que isso tem muito tempo, velho. Foi 2015, deve ter sido. Você tá entendendo? E o troço é absolutamente real, atual hoje. Sim, mas cara. Os princípios do negócio eles são atemporais. Exato. Você pode ter meios, se vai ser metaverso, internet, celular, mobile, o meio muda, mas os princípios, eles são atemporais. É um princípio. Sim. Não é? Então, daqui a 200 anos, a gente vai estar falando a mesma coisa. Sim. Aliás, se você pegar a página do Geração de Valor no Facebook, no Twitter ou no Instagram e voltar, eu estou há 11 anos na internet, pega lá as minhas mensagens, o que eu escrevi há 10, 11 anos atrás, é a mesma coisa. Não tem variação, tem adaptação de linguagem, tem alguma adaptação da tecnologia, mas os princípios que fazem alguém crescer, produzir, eles são absolutamente coerentes. Conversa, não tem contradição, você pode... Quem quiser tentar achar uma contradição, pode procurar lá. Eu digo que não vai porque o que a gente produz
Não é resultado de um lampejo, de uma ideia aleatória. Não, cara, é trabalho. São 30 anos de trabalho que ele trabalha, é o que faz, é o como faz, como trabalha, como produz, como performa. Como é que alguém sai do zero para empreender? Eu não só saí do zero. Eu tive 600 franqueados trabalhando comigo que saíram do zero também. E que a gente mentorou para que eles criassem um negócio deles. Ou seja, esse é o ambiente que a gente está envolvido. Por isso que quando a gente escreve e produz um conteúdo, ele tem uma consistência, porque o trabalho ele é consistente. Não é? Eu primeiro trabalhei, primeiro realizei, construí um negócio. Só depois, 2 décadas depois, eu fui produzir algum conteúdo. Sim. Então, esse conteúdo ele era espelho e reflexo desse trabalho Sim. de 20 anos. Perfeito. Não é? Ah, mas pô, o cara em 3 anos, de repente, apareceu. Não foi de repente, levou 31 anos. Né? É um processo. Né? Por isso que tem uma consistência na comunicação. Então, deixa eu te fazer uma pergunta de princípio, já que você falou que é princípio. Você está há 30 e quanto tempo nas vendas? 31 anos. 31 anos na venda. 2 meses. Você consegue dimensionar quantos clientes únicos nessa jornada? Eita! Acho que mais de 1 milhão. Deve ter sido mais de 1 milhão. 1 milhão. Deve ter sido. Tá. 1 milhão. Assim, hoje, ativos, nós temos 400 mil clientes. Agora. Ah, então... Então, nesse momento, ativo. 400 mil clientes. Então, sei, eu estou chutando aqui sem fazer conta. Né? Ó, com 31 anos nas vendas, com 1 milhão de clientes, com muita experiência, muito know-how, putz, crises, momentos, dramas, você viu muita coisa acontecer. E o que você considera... Não, deixa eu melhorar a minha pergunta. Não é o que você considera... E o que você sabe que, independente do tempo, independente da crise, independente do business, que é uma coisa que toda pessoa tem que dominar do ponto de vista do cliente, que o cliente, sei lá, a empresa que dominar essa questão com o cliente, ela sempre vai ter um cliente satisfeito. Você fala no sentido da captação do cliente ou no sentido da retenção? Porque são duas coisas diferentes. Vai nas duas. Porque na retenção é a parte mais operacional e na captação é você a conquista de um cliente. Né? Quando você fala em vendas, é a prospecção. Quando você fala na operação, é a retenção e manutenção do cliente. Então tá. Então me dá um princípio fundamental de manutenção e me dá um princípio fundamental de uma captação. Tá. Assim, cara, deixa faz eu começar, isso aqui. Deixa eu começar com a operação. É antecipação. Antecipação. Na operação... eu trabalho numa área que é difícil, cara. Por exemplo, você ensinar idiomas... Vamos lá, vou dar uma aula sobre liderança. Na primeira aula de liderança, o aluno, por exemplo, a gente tem algumas aulas de liderança no Meu Sucesso. Na primeira aula de liderança, o aluno sai da aula e ele aplica aquele princípio no trabalho dele e já tem resultado. Tá. Vou dar uma aula sobre produtividade. Aí você assistiu 1 hora de aula de produtividade. Com aquela única aula sobre produtividade, o cara já sai daquela aula, pegando a agenda dele e reorganizando a agenda dele, ele já vai ter resultado. Percebe? Eu vou dar uma aula de motivação, o cara já vai sair motivado. Eu vou dar uma aula para falar sobre vendas. Nós temos lá um produto que é um curso de vendas, e esse curso de vendas, o cara na primeira aula ele já vai vender mais. Se ele trabalha com vendas, ele pegou 2, 3 técnicas, no dia seguinte que ele fez aquela aula, ele já está vendendo mais. Sim. Por que eu estou falando disso? Porque você vai dar uma aula de inglês para o cara. Ele não sai falando inglês na primeira Ele não aula. sai falando inglês na primeira aula. Ao contrário, na primeira aula ele pensa assim, meu Deus, isso aqui é muito difícil, eu sou burro. Ele acha que é burro. Claro que não é burro. Ninguém é burro. O adulto vai começar a aprender o idioma, ele tem dificuldade. Então, aprender um idioma, como o inglês, que as pessoas não aprendem porque gostam. Ah, eu adoro aprender inglês. Eu devo ter tido 0,5% de alunos que gostam. 99,5% entende que é um mal necessário. Certo. Então, aprender inglês, a comparação que a gente faz é tipo tomar uma bezetacil, entendeu? Você já tomou uma bezetacil? Já, cara. No braço ou no bumbum? No bumbum. Tomou no bumbum, né? No bumbum. Porque o bumbum tem mais carninha, Isso. né? Aí dói menos. Mas você ficou sentado de lado por quanto tempo?
Pô, fica uns 3, cara, eu acho. Uns 3, né? É. Por que você tomou bezetacil no bumbum? Explica pra mim. O que você aprontou pra tomar essa bezetacil? Cara, eu tava com uma amidalite. Ou seja, você tem uma infecção forte. E tomei remédio e não dava E certo. não dava nada, né? Cara, minha garganta tava arregaçada, assim. Tá. Sabe por que alguém toma uma bezetacil? Porque se não tomar, morre. Eu nunca vi na minha vida alguém andando assim na rua, passou em frente